É muito bom poder estar aqui e anunciar esta verdade, a palavra que não somente meia dúzia como nós tem que ouvir, mas é uma mensagem para o mundo todo. Amém? Nós vamos ler Mateus capítulo 24, versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Grande Criador, rendemos-te graças, porque Tu és maravilhoso, o único que podemos prostrar aos Seus pés, que podemos servir, reconhecendo que se o nosso objetivo é certo, a nossa recompensa também será. Por isso rogamos Tuas bênçãos sobre o Seu povo, enquanto cada um de nós nos desprendemos de todas as coisas mundanas e materiais e nos envolvemos mais com as coisas espirituais, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Quero falar mais um pouquinho hoje sobre algo conhecido de vocês, a vinda do Senhor. Nós temos que aprender que a vinda do Senhor, ela é diferente do rapto, do arrebatamento. A vinda do Senhor é uma manifestação de Deus na terra. É Deus vindo outra vez em pele humana, como Ele veio lá no princípio em Jesus Cristo. Ele prometeu que isto aconteceria outra vez. Só que tem passado despercebido de todos nós, porque a gente pensa que a vinda do Senhor é simplesmente Ele vir nos ares e nos tomar. Mas antes dele vir nos ares para nos tomar, Ele tem que vir em carne para preparar um povo para Ele tomar esse povo. Porque nós temos vindo de católico, Lutero, Wesley, pentecostais, e agora, nos dias do profeta Elias,
William Marion Branham. Estamos vivendo aqui nesse último tempo. Então, nós já passamos muitos pregadores, muitos acontecimentos, e nós deveríamos, então, perceber o que está acontecendo nesse tempo. Mas, enquanto eu digo esse tempo, eu tenho que retornar vocês a 50 anos atrás, quando isto aconteceu, certo? Mais de 50 anos atrás, quando isto aconteceu. Então, a gente esperando a vinda do Senhor, da qual eu estou começando a falar, eu quero que vocês me acompanhem pela Bíblia para ver o que a Bíblia diz, como ele, Cristo, viria. Em Atos capítulo 1, no verso 8 em diante, Atos capítulo 1, verso 8. É bom conversar sobre a Bíblia, esses acontecimentos, depois mostrar para vocês dentro da mensagem do profeta e olhar também os acontecimentos mundial. Esse acontecimento é que está mostrando esta vinda. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando diziam isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os seus olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido acima nos céus, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Amém. Pois daqui vamos dar atenção para nós podermos acompanhar a própria Escritura, sinais que aconteceriam nesse tempo final para mostrar a vinda do Senhor. Estou dizendo a vinda do Senhor porque ele tinha que vir como ele subiu. Ele subiu e foi oculto por uma nuvem. Quando ele descer, então ele teria que descer também em uma nuvem. Olha para vocês verem. Eu não sei se vocês têm a foto, eu pensei em falar nisso quase a hora que cheguei aqui, mas tem a foto da nuvem. Se alguém tiver a foto da nuvem, esta nuvem que já foi um acontecimento e que o mundo não percebeu, e mesmo fotografado pelos Estados Unidos e pelos maiores observatórios dos Estados Unidos, eles viram que era algo sobrenatural. Tanto a foto tirada, que é esta que eu tenho aqui, ela é sobrenatural, foi examinado ali nos laboratórios em Washington e foi declarado uma foto sobrenatural. Não é o homem que é sobrenatural, é aquela coluna de fogo, que é Deus manifestando nesse tempo final como uma coluna de fogo, assim como ele manifestou no tempo de Moisés. No tempo de Moisés, ele se mostrou como uma coluna de fogo e como uma nuvem, certo? Durante o dia, a nuvem podia cercar o sol para que eles não viessem sofrer aquele sol escaldante em suas vidas. E à noite, eles não tinham energia como nós temos. E o que acontecia à noite? Esta coluna de fogo, ela aparecia e iluminava todo Israel. Nós devemos saber que Israel era iluminado, mas o Egito não era iluminado. Quem era iluminado era Israel, porque quem tinha um profeta chamado Moisés era Israel. E Moisés tinha a vindicação de Deus para aquele tempo.
Então o seu povo tinha a mesma luz. E vocês têm que notar que é a mesma coisa. Hoje, estou falando hoje que eu quero retomar vocês há 50 anos atrás, para depois trazê-los até aqui. No tempo deste profeta, William Branham, foi a mesma coisa. Deus usou um profeta para poder tirar-nos das garras denominacionais e nos revelar a palavra. Vocês podem ver que o início, quando o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, que é bom eu ler para todos entender que não é algo nosso, não é uma doutrina de William Branham, e tampouco é a doutrina do Osmar. Aqui em Atos 2, verso 1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Agora eu quero que vocês notem também no verso 9 em diante, do capítulo 2. Verso 8, que tipo de línguas eles estavam falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Eles não falavam numa língua celestial, eles não falavam numa língua de anjos, eles estavam falando no dia de Pentecostes numa língua que o povo estava conhecendo. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, que estão cheios de vinho. Bom, vamos aqui à nossa meditação. Eles não puderam entender no tempo de Pentecostes, porque aquele povo não sabia aquelas línguas e estavam falando naquelas línguas, porque o Espírito Santo, ele conhece todas as línguas, ele só falta gente para ele usar para falar naquelas línguas, certo? Então, naquele tempo, ele estava usando aquelas pessoas para falar nas línguas que aquele povo estava entendendo. Então, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, vocês continuem em Atos capítulo 2, versos 37 e 38, para me chegar onde eu quero. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então nós estamos vivendo ainda num tempo que Deus está chamando. Enquanto Deus está chamando, o Espírito Santo tem sido derramado e o povo precisa obedecer àquela mesma ordem que não foi de Pedro. Olha, você sabe que sempre Deus tem que usar um homem. Cada vez ele usou um homem. Você vai ver Noé. Quem não ouviu Noé morreu afogado. Quem não ouviu Jesus era um homem também. Hoje nós dizemos, ele era Deus em carne, mas nos dias dele, ele era escarnecido e ele era chamado de Beuzebu, o maioral dos demônios, porque ele não tinha uma mensagem igual à mensagem dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos herodianos. É de uma mensagem diferente, sempre é assim. Agora, a mensagem de Pedro foi a mesma coisa. Por que o povo não crê na mensagem de Pedro? Porque Pedro, no dia de Pentecostes, estava ungido com o Espírito Santo. Se Pedro estivesse ungido com o Espírito de uma igreja, ele pregaria a mensagem de uma igreja.
Mas como no dia do Pentecostes ele estava ungido com o Espírito Santo, então ele estava pregando uma mensagem do Espírito Santo. Por isso, eles perguntaram: o que faremos, varões e irmãos? E eles já responderam: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Muito bem, esta é a maneira de Deus operar. Agora, nunca esqueça disso, que eles estavam perguntando uns aos outros: o que quer isto dizer? Eles não sabiam. Somente sabiam os apóstolos que tinham recebido o Espírito Santo. Somente sabiam daquela coluna de fogo no tempo de Moisés o povo que creu em Moisés. Somente sabe da vinda do Senhor no tempo do entardecer, no tempo de William Marion Branham, o povo que crê em William Marion Branham. Por quê? Porque foi o tempo que Deus manifestou e foi fotografado, mas a ciência mostra, mas para o incrédulo não adianta a ciência mostrar também. Deus fala na Bíblia, mas para o incrédulo não adianta Deus falar na Bíblia, porque ele também não crê. Isso daqui é para aqueles que creem. Então, nesse tempo de William Marion Branham, Deus manifestou esta sua segunda vinda. Deixa eu aqui ler para vocês, até que eu chegue a mostrar o sinal do tempo desse dia, que você vai ter que admitir que a vinda do Senhor já aconteceu. Falta o arrebatamento. Falta nós sairmos da terra, mas Deus já veio à terra outra vez, e assim como ele veio em Jesus, o povo não percebeu, assim como ele estava pregando através de Pedro, Paulo e os demais, eles não perceberam, assim como Deus veio e transmitiu a mensagem através dos mensageiros, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e o último, William Branham, o povo não conheceu. A mesma coisa é o tempo em que estamos vivendo. Então aqui em 1 Tessalonicenses 4,16, eu quero ler um versículo, porque este versículo é para a vinda, o outro versículo é para arrebatamento. Então, olha bem, 1 Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora, irmãos, presta atenção. Ele está dizendo aqui, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O que nós lemos em Atos 1:11? Este Jesus, que foi recebido em cima no céu, oculto por uma nuvem, ele há de descer assim como o viste subir. Então, isso aqui está dizendo que quando Cristo desce, as pessoas vão ver. Não é todo mundo que vê. Não é todo mundo. Não foi todo mundo que viu, foi só a nação judia que viu a coluna de fogo manifestar através de Moisés. Foi só o povo, nos dias de Branham, é que viu essa coluna de fogo e foi fotografado. Agora, nós temos que saber que no nosso tempo há uma mensagem que está esclarecendo estas que já passaram e as pessoas não percebem. Então, o mesmo Senhor descerá do céu. Então, 1 Tessalonicenses 4,16 está mostrando o mesmo que Atos 1,11 mostra. Entende? Atos 1,11 está dizendo que quando, assim como vocês viram ele subir, ele há de descer. E aqui, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Alarido é a mensagem. Você sabe disso. Voz de arcanjo é a ressurreição. E a trombeta de Deus é a mensagem do profeta, que é a última trombeta, chamando os eleitos nesse dia final, desde 1963. Eu quero chegar até lá. Agora, deixa eu ler outro versículo que as pessoas precisam entender, que também pertence à vinda do Senhor e não ao rapto. Apocalipse 10:1.
e vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem. Olha para você ver, do mesmo jeito que ele subiu, ele estava lá em cima, ele foi visto oculto por uma nuvem. Oculto, ele estava vestido naquela nuvem. Agora, ele desceu outra vez, e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Isto era quando Cristo veio, em 1963. Eu sei que é uma mensagem, para alguns, um pouco esquisita, porque todo mundo fala em arrebatamento, e eu tenho que falar primeiro em vinda, para depois ser arrebatado. Porque a vinda de Cristo nos prepara para a ida. Arrebatamento é uma saída. Vinda já está mostrando que ele descendo. Arrebatamento é uma saída. Nós temos que sair daqui, mas não podemos sair daqui sem que primeiro ele descesse com uma mensagem e preparasse. Por isso faltou para nós esta foto aqui. Tem uma foto de uma nuvem, e com esta foto seria o suficiente para você ver quando isto aconteceu ali nos Estados Unidos. Em 1963, 28 de fevereiro de 1963, às 18h10 até às 18h30, foi fotografado esta nuvem que era o Senhor vindo do céu. Os Estados Unidos fotografou tanto o irmão Branham, que é essa daqui, como fotografou a nuvem, que foi quando o Senhor veio nos dias deste profeta. E nós temos que ver, quando o Senhor vem, sempre tem um precursor. Jesus veio, mas tinha que ter um precursor. João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo. A segunda vinda tinha que ter um precursor. A primeira vinda, o homem era profeta, chamava João, mas tinha o ministério de Elias. É o que Jesus mesmo disse. Na segunda vinda, o homem tem que ser profeta. Ele chama William Branham, mas tinha o ministério de Elias também, para converter o nosso coração de filhos ao coração dos pais apostólicos. Isto foi o que a mensagem deste homem fez por nós. Amém? Agora, um acontecimento, quero ver se não demora muito aqui, um acontecimento, que nós temos mensagem para mostrar isso para o povo. Mas você quer ver o acontecimento que eu li aqui, ó, em Mateus? Ele disse que não passaria esta geração sem que tudo isto acontecesse. A geração que visse a figueira brotar. Todo mundo, todo cristianismo sabe que a figueira brotar é Israel voltando para a sua pátria. Isto é estudado por todos. As pessoas têm estudado sobre isto, são grandes estudiosos que conhecem isto. Então, quando Israel voltou para a sua pátria, bom, procura, todo mundo sabe a história. Quando é que ele voltou? 1948. O que Jesus disse aqui em Mateus 24? Ele diz: não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Não podia passar a geração, uma geração, para quem não sabe, deve aprender. Uma geração é 40 anos. E a Bíblia está dizendo: não passa esta geração sem que essas coisas aconteçam, sem que o Filho do Homem desça. Isso foi profetizado pelo próprio Jesus em seu dia, porque ele diz: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Ló, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Agora, nós vemos os acontecimentos do mundo hoje. O que eram os dias de Noé? Casamento e divórcio.
A Bíblia diz que eles casavam e davam-se em casamento. Então era casamento e divórcio. Naqueles dias, o que tem acontecido no nosso tempo? Casamento e divórcio. Então nós não podemos ficar pensando numa vinda do Senhor lá para frente. Nós temos que ver que já quase 100 anos já vem cumprindo estas coisas. Desde o movimento pentecostal, vem cumprindo até aqui esta Bíblia. E agora passou por 48, Israel vai para a sua pátria e Jesus mostrou, não passa esta geração. E uma geração é 40 anos. Ele diz, por que vocês vão fazer as contas? Porque Jesus falou que é uma geração, e uma geração é 40 anos. Então você vê 1948 com mais 40, 1988. Jesus diz, não passará esta geração sem que venha o Filho do Homem, sem que manifeste o Filho do Homem. Não passará esta geração. Vocês creem que essa Bíblia é certa? Se a Bíblia é certa, então isso tem que ter cumprido. Se não cumprir, então a Bíblia não seria certa. Uma geração, qualquer um hoje sabe, no tempo de Noé, uma geração era 120 anos. No tempo da Babilônia, uma geração era 70 anos. Mas no nosso tempo, uma geração é 40 anos. Então, já temos aprendido sobre isto, e isso já tem acontecido. 48 com 40, 88, é nisto que o Senhor veio, nesse entremeio, 48 a 88, o Senhor veio. Por isso ele manifestou numa nuvem, ele desceu em Apocalipse 10:1, o anjo forte, vestido numa nuvem, e foi fotografado pelos Estados Unidos, aquela nuvem. Só que quando foi fotografado, os Estados Unidos não sabiam o que era aquilo também. Ninguém sabia o que era aquilo. Você sabe que nem o profeta sabia o que era aquilo. Por quê? Porque está escrito em Mateus 24:36 que aquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Você vê, é uma obra do Espírito Santo, que o Espírito Santo usa. Quando fala filho, você tem que saber que é um corpo no qual Deus está usando. É filho. Filho é porque nasceu, filho é porque terminou. Então o corpo vem e acaba, esse é filho. E Deus mesmo teve um corpo que foi gerado na Virgem Maria, e quando você vê aquele corpo dilacerado no Calvário, depois ele volta para o Pai, isto é, ele volta à condição de coluna de fogo, de espírito, outra vez, porque Deus se vestiu de uma carne para poder pregar, para poder morrer, porque a lei de Deus exigia sangue, e não podia ser mais sangue de bodes, de touros, de novilhos, porque este foi o tempo da lei. Agora Deus queria o seu próprio sangue. São Pedro, São Paulo fala que nós fomos resgatados pelo próprio sangue de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo. Nós fomos comprados não por ouro nem por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Esse precioso sangue era Deus vertendo esse sangue. Aquele corpo era o corpo do próprio Deus. Por isso que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não foi gerado pelo sexo, como eu sou, como você é. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Então, aquele corpo que morreu no Calvário, que nos resgatou, era o corpo de Deus, é corpo do Espírito Santo. Amém? Então, nós estamos chegando a esse período para poder constatarmos de que a vinda já aconteceu e o povo não sabe. Nem o profeta soube no seu dia. Precisou passar 2 anos depois que isso aconteceu para o irmão Brana ficar sabendo. Ele não soube no momento, porque isso é escriturístico. O filho não sabe. Isso no tempo de Jesus. Jesus falou que o filho não sabia e tinha que cumprir no tempo do filho outra vez, que era Deus em carne, como filho do homem, a vinda do filho do homem em carne. Filho do homem é Deus no homem.
Já chama Filho do Homem. Por que Jesus foi chamado Filho do Homem? É porque o Pai estava nele, era Deus num homem. Porque viria um homem nesse último dia e faria o trabalho de Deus outra vez na terra. Seria o ministério do Filho do Homem. Era Deus num homem. E Deus num homem, ele é Filho do Homem. Para poder pregar, para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isto é o que a palavra de Deus faz em seu tempo. Amém. Agora, se isso já aconteceu, por que o povo não sabe? Porque a gente não dá crédito ao que Deus falou. Aí fica esperando nas igrejas de hoje. Todos nós ficamos esperando nos pregadores de hoje. E não vamos conseguir. Porque Deus fez isso já em 1963. Vocês que já conhecem um pouquinho da Bíblia, você vai em Apocalipse 8, onde abriu o 7º selo, e tendo o Cordeiro aberto o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Eu quero ser taxativo nisso daqui, porque é Apocalipse 8, verso 1 e 2. O Cordeiro abriu o livro, o 7º selo, e houve silêncio no céu por quase meia hora. Eu quero que vocês notem mais uma vez isto, que quando Deus veio no Monte Pôr do Sol, em 1963, no dia 28 de fevereiro de 1963, os Estados Unidos fotografou aquela nuvem e estampou nas suas revistas, mostrando, foi 18h10 até as 18h30. 20 minutos. Por que a coisa é tão real? Quase meia hora. Se fosse 15 minutos, eu diria 15 minutos, mas passou de 15. Então, a Bíblia diz quase meia hora. A Bíblia não diz meia hora, a Bíblia diz quase. E este acontecimento, em 1963, das 18h10 às 18h30, é quase meia hora. Foi 20 minutos, quando Deus tinha descido do céu, em Apocalipse 10:1, vestido numa nuvem, e foi fotografado pelos Estados Unidos. Mas nem os Estados Unidos ficaram sabendo o que era aquilo. Era como no tempo de Jesus: quem é este? Quem é este? Que até o vento, o mar lhe obedece. Quem é este? Eles não sabiam quem era ele, porque era Deus num homem. O que é que aconteceu no Monte Pôr do Sol, em 1963, que o povo não sabe nada disso? Eu tinha 13 anos naquele tempo. Eu estava com 13 anos quando isso aconteceu. Eu ainda nem tinha me decidido claramente ao cristianismo. Minha mãe já era crente, eu estava ali no meio, dependendo de uma aceitação. E aí, mais ou menos com 15 anos, a gente já descobriu melhor e aceitou. Mas a gente tinha 13 anos quando isso aconteceu. E não aconteceu na nossa terra, aconteceu onde Deus diz, Zacarias 14, 6 e 7, ele diz também que no entardecer haveria luz. No tempo de Jesus, foi luz no amanhecer. O amanhecer da era cristã, o início da era cristã, foi luz no amanhecer. Aqui na América do Norte, é luz no entardecer. Zacarias 14, versos 6 e 7. Não precisa falar, que hora que a Bíblia tem que falar assim, não precisa falar Estados Unidos. Falando em entardecer, é quando o sol nasce no leste e se põe no oeste. E quando ele veio do leste, lá do tempo de Jesus Cristo, ele se pôs aqui no oeste, nos Estados Unidos, no tempo de William Marion Branham. Nós estamos vivendo em um período que essa mensagem, ela tem percorrido esse tempo todo e tem chegado a nós como no horário de Deus, numa madrugada que nós já estamos quase de manhã,
porque daqui a pouco Deus vai voltar a tratar com os judeus, porque Ele tem que arrebatar essa igreja, que através da mensagem do Filho do Homem Ele preparou, Ele tem que arrebatar esta igreja para Ele mandar as duas testemunhas de Apocalipse 11, que são Moisés e Elias. É fácil, a Bíblia você não tem que interpretar, eu não tenho que interpretar. Tem muitos que dizem, não, aquilo ali é Elias e Moisés. A Bíblia claramente mostra isso para nós. Eles pensam que é Enoque. A Bíblia diz é Elias e Moisés. Por quê? Porque esses homens, ele tem poder para fechar os céus nos dias de sua profecia. Quem fez isso lá no passado? Foi Elias. Ele tem poder de transformar água em sangue. Quem fez isso lá no passado? Foi Moisés. Então, é fácil identificar o ministério das duas testemunhas de Apocalipse 11. Você identifica pela própria Bíblia. Não é uma interpretação nossa, da nossa fé, da nossa igreja. É a própria Bíblia. É a Bíblia que interpreta a si mesma. Amém? Agora eu quero deixar aqui alguma coisa para vocês sobre esta vinda. Preste atenção. Suas infalíveis palavras de promessa já são coisas conhecidas, mas eu quero repetir desta forma, porque isso traz mais luz para nós. 34. Suas infalíveis palavras de promessa. São mensagens pregadas por William Marron Branham, o profeta de Deus, para quem não conhece. Ele já dorme no Senhor desde 1965. E essa mensagem está sendo anunciada desde esse tempo até aqui. E nós estamos na última mensagem agora. Os últimos dias. É o último tempo. Porque agora é hora de preparar para arrebatamento. Antes, no tempo desse profeta, era o povo tinha que preparar para a vinda. Para ver o Senhor descendo em carne humana na terra, mas eles não puderam dar conta disso. Israel está em sua terra natal, ela é sua própria nação, ele tem seu próprio dinheiro, sua própria bandeira, um membro das Nações Unidas. E a Bíblia diz que uma geração é dividida em 40 anos. Do tempo em que Israel se tornou nação até 40 anos, neste período de tempo, ele virá. Estou falando da vinda do Senhor. Você toma o tempo que Israel tornou uma nação, que é a figueira brotando, não passará esta geração. 48 com mais 40, ele diz, nesse tempo ele virá. E se aquilo é verdade, então aquilo traz a vinda. Mais uma vez, quero dizer, não é o rapto, foi a vinda. Essa vinda era Deus vindo como Filho do Homem para nos preparar para o rapto. O Espírito Santo, você pode ver, não podia descer sem que primeiro Deus viesse e manifestasse como Filho do Homem. Então Deus veio como Filho do Homem, Jesus Cristo, aí logo, 50 dias depois, o Espírito Santo desce. Agora, Deus veio como Filho do Homem outra vez, cumprindo as Escrituras. Você pode ver em São Lucas 17, 26 a 30, diz a mesma coisa. É o tempo de Noé, é o tempo de Ló, mas também é o tempo da vinda do Filho do Homem. Eu quero só dizer, isso é caso acontecido. Isso já é passado. Nós estamos agora com esta mensagem que nos prepara para o arrebatamento. Tem a mensagem que prepara para a subida, porque teve uma mensagem que desceu para nos preparar para subir. Amém. O 35, suas infalíveis palavras de promessa. Em cada 2000 anos, algo tem acontecido na terra. Você sabe, os primeiros 2 milênios, veio o dilúvio. O segundo 2 milênios, veio Jesus Cristo e morreu por nós. O terceiro 2 milênios, certo? Já é o terceiro. E as pessoas deveriam perceber isso, que está chegando a hora do milênio.
Porque quando completa 6.000 anos, a terra tem que entrar num milênio que Adão perdeu lá atrás, porque o pecado entrou e ele não pôde viver o milênio. O homem era para viver eternamente, mas quando ele pecou, Deus diz: no dia que dele comeres, certamente morrerás. Aí as pessoas vão fazer a conta, mas Adão pecou e não morreu naquele dia. Porque não é o dia do homem, é o dia de Deus. No dia em que pecardes, certamente morrereis. O dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. O dia é 1.000 anos, um dia para Deus. Aí você vai na Bíblia e vê que o que durou mais foi Metusalém, que foi 969 anos. Mas ninguém pôde durar o milênio. Agora, quando faz 6.000 anos que o mundo está nas mãos de Satanás, e Deus veio aqui verter o sangue para salvar, para tirar um povo de Satanás, tirar um povo que nem de Satanás é. Satanás vem e te oprime, mas você é de Deus. Satanás põe doença em você, mas você é de Deus. É só você crer e orar que a doença vai embora. Certo? O diabo traz o pecado na sua vida, mas você é de Deus. É só você confessar seus pecados e extirpá-lo da sua vida pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Então aqui, isso para mim é muito importante. E a Bíblia, escuta, cada 2 milênios, então, algo tem acontecido na terra. A política e tudo mais afrouxa, Deus teve que enviar ajuda do céu. Já está na hora de Deus enviar ajuda do céu, arrebatando a igreja, arrebatando o seu povo, porque a política já não dá conta mais, entende? Não dá conta mais. Não somos políticos, mas você sabe que a política não dá conta mais. Eles não podem fazer mais nada. Eles mexem por todo lado. Os melhores países, os melhores presidentes têm perdido a rédea do controle econômico. Ninguém consegue. Os próprios brasileiros têm perdido o controle do lar. Quando você vê que você já é um endividado, não pode nem falar do presidente, não pode falar do Brasil, não pode falar do mundo, porque se você é um endividado, você é a pessoa que não tem controle. Isso é o que tem acontecido não só com o Brasil, mas com todas as nações. E eles estão à procura de controlar. Os Estados Unidos estão à procura de controlar. O Brasil está procurando controlar sua situação, mas o que Deus está fazendo? Deus está mandando um poder para a igreja, para o seu povo, e é através da palavra. Esse poder que vem de Deus para nós não é político. Esse poder é o poder da palavra, é o Espírito Santo mostrando para nós os acontecimentos do dia em que nós estamos vivendo. E para nós darmos uma olhadinha lá para trás e ver, 6.000 anos, esse mundo está nas mãos de Satanás, e é guerra e é morte. Já está na hora de entrarmos para um milênio. Vai entrar no milênio, um milênio de paz, um milênio que não haverá morte, não haverá dor, não haverá angústia, não haverá depressões, não haverá governos corruptos. Nós estamos para entrar em um milênio, mas antes de entrar no milênio tem que haver um arrebatamento. Depois do arrebatamento tem que haver 3 anos e meio de tribulação nessa terra. Final da tribulação tem que haver a guerra do Armagedon para purificar essa terra, para que possa então Cristo e seu povo descer e viver o milênio nessa terra. Amém. Nos primeiros 2.000 anos o mundo foi destruído com água. Os segundos 2.000 anos Cristo veio. E este é o ano, 1964, quando ele pregou essa mensagem. E eles dizem que estamos 17 anos limitados àquilo. Agora você vê que está às portas. A coisa seguinte é esperando pela vinda do Senhor. Irmão Branham, naquele tempo, até 64, ele estava aguardando. Você quer ver em 65? Ao nascer do sol, 202. Eu vou terminar com isto. E nisto eles não sabiam o que era. Falando dessa nuvem. Eu quero que vocês se familiarizem nisto, que irmão Branham está falando da vinda do Senhor na nuvem.
Aquela nuvem estava mostrando que era o Senhor que estava descendo do céu em Apocalipse 10:1, para poder preparar o povo, já com o livrinho, a Bíblia Sagrada, o livrinho aberto, porque em Apocalipse 10:5, a Bíblia é um livro fechado, mas em Apocalipse 10, ele já vem descendo com o livro aberto, porque ele saiu do trono, tomou o livro para poder entregar na mão do homem, assim como o homem perdeu o controle lá no Éden. Deus agora veio trazendo o livro para a mão do homem para ter controle outra vez. E tem que ser Deus no homem para ter o controle. Por isso você, para suas finanças, para tudo que você for fazer, seus negócios, você precisa ter Deus em você. É Deus no homem, é Deus na igreja para fazer a sua obra. Olha, e nisso eles não sabiam o que era. E nós, os que estávamos vendo-o da maneira correta, vimos que era nosso Senhor. Irmão Branham está falando exatamente daquela manifestação, daquela vinda no Monte Pôr do Sol. Vê você? Foi Ele quem abriu esses selos. Ele, Cristo, é esses selos, porque toda palavra é Cristo, e Cristo é os selos que foram abertos. Então, que foi a abertura dos selos? Foi a revelação de Jesus Cristo. Os mesmos 7 anjos, aqui está. Quando veio aquela nuvem veio com 7 anjos, e cada anjo representava um mensageiro das 7 eras da igreja, que foi mostrada para nós na Ásia Menor, em Apocalipse 2 e 3, você tem 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas, e aí tem 7 mensageiros: Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Branham. Tudo isso já cumpriu. É isso que eu quero que vocês vejam, porque aqueles 7 anjos que vieram, quando aqueles 7 anjos apareceram naquela nuvem, eles estavam mostrando o final do tempo. Eles estavam mostrando que o Cordeiro tinha saído do trono e tinha tomado o livro, e agora veio para reclamar seus eleitos, o seu povo, que ao ouvir a mensagem receberia aquela mensagem. Então escuta outra vez: os mesmos 7 anjos representam as 7 igrejas. Tudo foi completo e nós nem o podíamos entender. Naquele tempo ele não podia entender. Ele fala dele próprio: nós nem o podíamos entender. Foram aqueles que tiraram a fotografia, não foram nós. E ali está ele parado. Ele quem? Na fotografia está ele parado. Quem? O juiz supremo, que é Jesus Cristo, mostrando que ele é o alfa e o ômega. Quem é? Jesus Cristo. O princípio e o fim, Jesus Cristo. Que tremenda identificação. Aí no 203, ao nascer do sol, ele diz: o poder vivificador fez isso por nós. O poder vivificador nos permite ver sua vinda. Não tinham visto ali atrás e nem podiam ver, nem no tempo do irmão Branham em 1963, quando ele pregou os selos e que Cristo abriu os selos, eles não podiam saber aquilo ali. Tinha que passar aquele tempo para ele poder tomar conhecimento. Então passou aquele tempo. Já em 65 ele vem aqui e diz que o poder vivificador fez isso para nós. Hoje nós podemos ver sua vinda. Irmãos, eu não posso falar ver sua vinda se eu não estou vendo nada. A pessoa, ver sua vinda, mas cadê a vinda? Ver sua vinda, ele estava mostrando aquela foto, quando Deus estava manifestado. Vocês têm que ver que essa foi a vinda. A gente pensava que Cristo viria, como vai acontecer ainda futuramente. Mas a gente pensava que nesse tempo, falando que Cristo vem com os anjos, a gente pensava que Cristo vinha assim, com aquele monte de anjos, com trombeta, corneta e tudo na mão e tocando, né? Não é assim que faz todas as fotos que vocês veem, eles desenham desta maneira. Mas não eram milhares de anjos, eram 7 anjos só. Só que Deus não disse que era só 7, Deus disse anjos só. E
Eram 7 anjos. Cristo estava no meio, Cristo está no centro. Cristo é como a semente no meio da fruta. A polpa da fruta é como a igreja, e Cristo é a semente que fica no centro da fruta. É isso que ele quer ter preeminência, ele quer ter o centro da sua vida, o centro do seu coração. Se você dá lugar para ele no centro do seu coração, ele é o que controla seus desejos, ele controla seus sentimentos, ele controla suas emoções, ele controla a sua fé. Aí não é mais a sua fé, é a fé dele que está em você. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós de podermos ver estas coisas, estes acontecimentos do tempo final, que o Senhor já manifestou. E agora temos uma mensagem para obedecer, começando pelo batismo em nome de Jesus Cristo e prosseguindo até ver o Cordeiro fora do trono e tudo revelado, e Deus com um novo nome, porque Deus está com um novo nome nos últimos dias, como ele veio no nome Jesus, salvando, e não há nenhum outro nome que possa nos salvar. Mas ele viria nos últimos dias para nos preparar para o arrebatamento, e ele viria numa nova manifestação física. Por isso ele tomou um novo corpo e ele teve um novo nome, pelo qual hoje nós podemos enxergar as revelações da sua palavra. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.